Eu já falei aqui algumas vezes, tanto em vídeos de react como em vídeos de pós-jogo, que eu tô longe de ser o maior conhecedor de futebol do mundo. Eu não acompanhava quando era criança, não achava, sei lá, não achava interessante, tá ligado? Não me entretinha muito. Eu comecei a acompanhar depois de adulto, já na época da pandemia. E por conta disso eu não conheço diversos jogadores históricos do futebol, sejam do futebol nacional, do futebol europeu, do futebol de ligas alternativas ao redor do mundo. E aí entra uma categoria também muito específica, que é de jogadores que são desconhecidos no Brasil, mas que são ídolos na Europa. Que é justamente a proposta do vídeo de hoje do Eurofoot. Vai ser mais um daqueles vídeos que eu vou sair aqui com muito conhecimento, imagino eu, porque se são jogadores desconhecidos para a maioria das pessoas, que é o tópico do vídeo, imagina para mim então. Eu realmente conheço muito menos. Então, acho que vai ser aqueles vídeos interessantes e curiosos de ver. Tá ligado? Que eu vou sair daqui me sentindo 1% mais conhecedor do assunto, tá ligado? Então, bora lá. Quando você pensa em ídolo do Real Madrid, campeão da Champions, você pensa em quem? Roberto Carlos? Casemiro. Marcelo? Casemiro? Pois é, tem um cara que ninguém conhece no Brasil e que muito antes desses aí conseguiu colocar o seu nome no futebol espanhol e botar Pô, o tem nome do alguém, não Brasil na maior tinha? Que foi competição campeão do europeia. mundo? Eu vou contar nesse vídeo pra você a história desse Eu cidadão não e sei de quem. outros que são muito valorizados, ídolos na Europa, mas que no Brasil pouco se fala e quase ninguém conhece. E aí no final do vídeo você me diz quantos deles você já conhecia e sabia quem era, beleza? Spoiler, nenhum. Voltando pro tema do Real Madrid, então, o cara que eu tava falando ali se chama Canário, ou na verdade esse era o apelido. O nome dele era Darcy Silveira dos Santos e nasceu no Rio de Nunca ouvi Janeiro lá em falar. 1934, jogando como ponta pelo Olaria e pelo América no Rio de Janeiro. E aí talvez alguns já estejam assim, putz, lá vai o Eurofute falar de futebol de 100 anos atrás de novo, mas essa história é muito interessante, olha só. Não, tem que ser falado. O futebol de 100 anos atrás ainda é o futebol, pô. É, embora pros padrões de hoje seja meio loucura você imaginar um cara do Olaria ou do América indo pro Real Madrid, ainda assim é muito foda, tá ligado? Até porque, não sei se ele foi pra algum outro time antes de ir pro Real Madrid, eu imagino que sim. Mas ainda assim, se for esse o caso, é muito foda. Só, hoje é um caminho de carreira que a gente sabe que nunca aconteceria, ou É muito muito dificilmente. O improvável. cara sair do América do Rio e ir direto Acontece, acontece. Tipo o caso do Martinelli, por exemplo. Que foi do Ituano pro Arsenal. Completamente aleatório. Acontece menos, mas ainda acontece. pro Real Madrid. Mas foi exatamente o que aconteceu naquela época, beleza? O Real Madrid já era tetracampeão europeu naquele momento e o Canário se transferiu pra lá aos 23 anos em 1959, buscando daí voos maiores, né? Com detalhe, chegando lá pra substituir o lendário Raymond Kopa, hoje muito conhecido por dar nome ao troféu Troféu Copa. Copa da France Faz Football, sentido. que premia o melhor jovem da temporada. Então o brasileiro Canário, jogando ao lado de lendas como Di Stéfano e Puskás, foi titular da final da Copa Europeia, o nome da Champions naquela época, né? Em 1960, quando o Real Madrid enfrentou o Frankfurt e o jogo foi um lendário e histórico 7-3 para os merengues. O que até hoje é o maior placar de uma final de Champions na história, né? Com detalhe, Cara, é temos verdade, imagens dessa 7-3 numa final é maluquice. Até pros padrões antigos. final, óbvio, você pode ver que saíram dos pés do Canário, camisa 7, os primeiros dois gols do Real Madrid. No primeiro ele dá uma assistência perfeita pro Di Stéfano e no segundo ele dá um chute que o goleiro dá rebote. E aí a bola cai com o Di Stéfano também, que vira o jogo. Então olha a importância pro homem, né? Com esse 7-3 aí o Canário se tornou o primeiro brasileiro a conquistar o que hoje é a Liga dos Campeões e pelo time madrilenho ainda conseguiu conquistar duas vezes o Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e um Intercontinental. E é curioso como a gente tá falando de um cara que tá na história do Real Madrid desde lá de trás e virtualmente ninguém no Brasil conhecia, né? Pra ser sincero com vocês, nem eu conhecia antes de pesquisar pra esse vídeo. E pra você ver como ele é pouco conhecido, se você botar Canário no Google, vem o quê? O canarinho, o animal, né? Passa. A ave. E se você botar Canário seleção, vai no Google Imagens, a primeira coisa que aparece não é o Canário jogador, é o Canarinho Pistola, o mascote da seleção. Tem que colocar Também assim, faz um certo Canário sentido. jogador pra você conseguir cair no Darcy, né? Mas a história dele tá só na metade e fica ainda mais interessante daqui pra frente, porque foi por outro Real que o Canário verdadeiramente virou uma É o lenda e Sociedad? basicamente ajudou a mudar a história do clube.
Depois de 3 anos em Madrid e numa passagem rápida pelo Sevilha, o Canário se transferiu pro Real Saragoça, onde ficou por 5 anos e fez parte de um ataque lendário que ficou conhecido como Los Magníficos. E não era à toa, porque nesses anos 60 ali, o Real Saragoça viveu a sua época de ouro, sendo um dos melhores times da Espanha naquele período e disputando, pra vocês terem uma ideia, 4 finais de Copa do Rei consecutivas, em que eles perderam 2, mas ganharam 2, e foram os primeiros títulos da história do clube, e o Canário tava lá sendo fundamental. Em 64, inclusive, ele viu vários companheiros dele ali de Real Saragoça serem campeões europeus com a Espanha, só que ele não teve a mesma sorte pela seleção brasileira, né? Olha, cara, isso aqui é insano, tá? Pra gente ver como o futebol muda. Ele fez apenas 7 jogos pela seleção brasileira lá atrás, em 1956, quando ainda era jogador do América, perdendo espaço justamente pra outro jogador com o nome de Pássaro, né? O Garrincha, que tava, obviamente, muito bem no Botafogo. Aí você pensa, pô, um brasileiro brilhando no Real Madrid, no Real Saragoça, né? Esse cara não tinha espaço na seleção. Acontece que naquela época, jogar fora do Brasil era um ponto negativo, provavelmente pela distância do país, pelo fato de que era muito difícil tu acompanhar o que acontecia no Campeonato Espanhol. Exato. Não é que nem hoje que você abre o celular e você tem notícia de quantos passos o cara deu, quantos gols, quantas assistências. O cara pode estar na Liga da China. Ainda assim a gente consegue ter acesso a isso. Naquela época, pô, dependendo se o jogador tivesse, sei lá, num clube menor do norte do país, do nordeste do país, às vezes era difícil de você saber. Imagina fora do país. Era como hoje, né? Então quando o cara ia jogar lá, basicamente ele não era mais visto por ninguém. O público não ia acompanhar o futebol dele, ele não ia sair nos jornais brasileiros, o que é diametralmente oposto do que acontece hoje. Hoje a gente tem um caso em que muitas vezes um jogador tá bem num clube brasileiro e não vai pra seleção. Mas assim que ele é contratado pelo Manchester City, por um Real Madrid, ele imediatamente ganha os olhares do público e é convocado. Imagina só um brasileiro titular do Real Madrid não ser convocado pra amarelinha. Pô, a sede da CBF ia ser invadida, né, cara? Depois de uma carreira vitoriosa, o Canário resolveu permanecer em Saragoça, onde ele vive até hoje, né, fixando lá pro seu ninho, e hoje aos 90 anos é constantemente lembrado pelos seus feitos na Espanha, tanto no Saragoça quanto no Real Madrid, enquanto infelizmente no Brasil quase ninguém ouve falar. Voa, canarinho, voa. Pô, mas é da hora E aí, que a galera assim, de no lá começo do vídeo eu lembre perguntei pra dele vocês ainda. quantos desses caras aqui vocês conheciam. O Canário, tenho certeza que 99% ninguém sabia quem era, né? Não Então eu vou fazia dar uma ideia. colher de chá pra vocês, mas os próximos 3 já dá. Então se você já Ih, aí conhecia os fudeu. próximos que eu vou falar, depois no final do vídeo você coloca assim, bingo nos comentários, fechou? O próximo tem uma das histórias mais legais daqui, que é um cara que é absolutamente desconhecido no Brasil, né? Se ele andar na rua ali, lá na Paulista, não tem ninguém pra pedir pra tirar uma foto com o cidadão, mas na Europa ele é ídolo absoluto de um clube que inclusive aposentou a camisa 9 em sua homenagem. Eu quero ver se você conhecia já o cidadão chamado Marcos Tavares. Apesar dele ser mais desconhecido, ele jogou com um cara muito conhecido, que foi o Ronaldinho Gaúcho, tá? O Marcos teve uma infância com muitas dificuldades em Porto Alegre, chegando a dormir no chão na comunidade onde morava, mas felizmente seu pai trabalhava no Inter, e ali ele iniciou sua trajetória no futebol. Só que ele novinho chamou a atenção do Grêmio, que fez uma proposta irrecusável, o que colocaria inclusive em xeque o emprego que o pai dele tinha no Inter, mas eles resolveram correr esse risco. E lá no tricolor gaúcho, o Marcos Tavares foi então lançado pro profissional simplesmente pelo Tite, chegando a jogar e fazer amizade com o Ronaldinho Gaúcho e também ganhando oportunidades nas seleções brasileiras de base, sendo, por exemplo, campeão do Sul-Americano Sub-17 de 2001, ao lado, por exemplo, de Diego Ribas. E aí tu pensa, Ronaldinho, Diego, Tite, a gente conhece todos esses caras, por que nunca ouvimos falar do Marcos, né? Apesar de ser talentoso, ele mesmo disse que essa mudança de sair da favela e ir jogar com o Ronaldinho acabou subindo um pouco pra cabeça dele, que naquele início de carreira então ficou um pouco encantado com a fama e tal, e começou assim a ir pra noitada, pra festas, como a gente sabe que acontece com muitos jogadores, sejamos sinceros, com muitos jovens em geral. Sim. Só que quando tu é um jogador profissional, meio que tu tem que obrigatoriamente deixar isso de lado, né, e focar na tua carreira se tu quiser realmente vingar. E foi por causa disso, nas palavras dele mesmo, tá, que ele acabou não vingando no Grêmio, e depois começou uma carreira quase que nômade, jogando no Atlético Paranaense, no Kedah da Malásia e no Apoel do Chipre. Pra muitos, cara, um jogador assim promissor que acaba indo pra esse lado B do futebol, digamos assim, é quase fim de carreira.
principalmente quando ele começa a pular de clube pequeno em país pequeno toda hora. Mas tudo isso muda pro Marcos Tavares quando ele chega no Maribor da Eslovênia. O Marcos Caralho, foi que o aleatório. primeiro brasileiro a usar a camisa roxa do clube, e no começo ele teve até problemas de adaptação ali por questão do idioma, né? Só que ele deu sorte de ser ajudado pelo Zlatko Zahovic, diretor da equipe e que tinha jogado por muitos anos em Portugal, inclusive defendendo o Porto e o Benfica, e que falava português. Portanto, ajudou muito o Marcos, né? E o Zahovic passou a confiar tanto nele que o Marcos, na sua primeira temporada do Maribor, já recebeu a capitania. E a partir Caralho. dali, a história dele foi de sucesso Bizarro. absoluto por lá. Ele ajudou o time a sair de uma seca de alguns anos e levou o Maribor a uma era de ouro na década de 2010, consolidando o clube como o maior campeão da Liga Eslovena, enquanto o Tavares se tornou um dos maiores jogadores da história da liga, com 9 títulos do campeonato. Ele era Caralho. descrito como um verdadeiro líder dentro e fora de campo, ficando simplesmente 16 temporadas no Maribor, onde ele se tornou o jogador com Porra. mais gols e mais jogos jogados com a camisa do clube na história, sendo 211 gols e 593 partidas, segundo o próprio clube, tá? Teve o seu nome imortalizado em um dos setores do estádio, ganhou música da torcida e teve até a camisa 9 aposentada. O Tavares pode Caralho, não ter que sido foda, campeão mano. da Champions como um Vini Júnior pelo Real Madrid ou como o próprio Canário, né? Mas pro Maribor, obviamente, isso era um feito inatingível. Pra eles, só tu classificar pra competições europeias já era um feito histórico, e eles conseguiram isso várias vezes. E pra fechar essa história com chave de ouro, e pro Marcos Tavares ter basicamente o que é a carreira perfeita pra um jogador que não chegou na maior elite do futebol, né? Ele simplesmente teve um filho, que também se chama Marcos Tavares, e que nasceu na Eslovênia. E aí o Marquinhos Tavarinhos simplesmente estreou no Maribor, atuando ao lado do seu pai. Olha que Pô, doideira. muito foda. Enquanto as Muito raízes foda. dele na Eslovênia ficam cada vez mais fortes, no Brasil, de fato, pouca gente conhece. Talvez só Pô, mas é muito maneiro esse tipo de situação em que, pô, a gente sabe que 99,9% das pessoas que têm o sonho de ser um jogador de futebol da elite não vão conseguir alcançar isso, infelizmente. Mas, pô, a elite realmente é para os melhores, tá ligado? Ou pra quem tem os melhores empresários em alguns casos. Então, é uma situação que é difícil. E muitas vezes só do cara conseguir chegar a jogar no profissional, seja da série D, série C, série B, pô, os caras que estão na série B podem ser ruins pra gente que torce pra times grandes porque obviamente não condizem com uma realidade de um nível maior. Mas ainda assim, porra, todos são vencedores pra caralho, tá ligado? De você chegar numa série B no futebol brasileiro, ou seja, é foda, tá ligado? E isso às vezes é muito desvalorizado pela parada que eu falei. Tipo, às vezes o seu time, seja lá qual for o seu time, se ele decide contratar um jogador que tava na série B, a menos que ele tenha sido, porra, destruído, ou seja, um moleque jovem com um potencial absurdo, na maioria das vezes você vai olhar e vai falar, tipo, caralho, que merda que o meu time tá fazendo contratando esse cara. Porque realmente os níveis são diferentes, mas ainda assim, tipo, não é valorizado o tanto que deveria, assim, tá ligado? Tanto no profissional quanto do pessoal pro cara ter atingido esse nível. Em alguns momentos em que a gente não valoriza tanto os jogadores e técnicos e pessoas do futebol de divisões inferiores, ver o cara conseguir se destacar numa liga alternativa, por mais que ela também não seja de um nível muito alto, e, porra, o cara virar ídolo máximo do time, jogar com o filho, ser o cara com mais gol, com mais partidas no. Por mais que seja na Eslovênia, o cara receber esse carinho é muito foda, tá ligado? Igual o primeiro cara que ele falou, o Canário, que, pelo que o Pedro falou, normalmente costuma ser lembrado ainda pelos jogos que fez com o Real Madrid, principalmente pelo Zaragoza. Por mais que seja um time menor da Espanha, ainda assim é muito foda você conseguir ter o carinho e cravar o seu nome na história de algum clube de futebol que seja, tá ligado? Independente da liga. Isso, pessoalmente e até profissionalmente, deve ser uma realização muito foda pra qualquer pessoa, tá ligado? Isso é de se aplaudir.
Aqueles de vocês, eu sei que tem alguns, tá? Que são fissurados aí no futebol alternativo, lado B, coisa assim, aí vocês já sabem quem é. Ó, e seguindo a lista dos desconhecidos, tá? Eu acho que esse aqui é o nome dos 4 dessa lista que a galera mais conhece no Brasil, mas certamente muita gente nem sabe quem é, ou muita gente pelo menos não valoriza. Mas na Alemanha, ele é uma das lendas do Bayern de Munique, muitas vezes colocado ali em patamares similares ao de Rummenigge, Lewandowski, Gerd Müller, como um dos grandes artilheiros da história do Bayern, beleza? Eu tô falando, claro, de quem? De Giovanni Elber. Pois é, meus amigos. Já ouvi falar. É o primeiro que eu já ouvi falar. Não conheço praticamente nada, mas o nome eu já escutei algumas vezes em posts e discussões aleatórias sobre futebol. O Elber, ele nasceu no Paraná e jogou pouquíssimo pelo Londrina, porque logo foi contratado pelo Milan lá nos anos 90. O problema é que ele não tinha muito espaço naquele estrelado Milan dos holandeses, que já contava com Rijka, Gullit e Van Basten ocupando as 3 vagas de estrangeiro na equipe, né? Naquela época só podiam 3. Então ele acabou jogando apenas um jogo ali pelo Milan e foi emprestado pro Grasshopper da Suíça, onde ele ficou por 3 anos e até hoje é um dos 20 maiores artilheiros do clube na história. E certamente uma das bizarrices da era pré-Lei Bosman, né? Tu contrata um jovem talento e empresta ele por 3 anos pra outra equipe. Aí o Elber é contratado pelo Stuttgart da Alemanha, onde ele continua metendo gol a rodo, e inclusive vencendo ali a Copa da Alemanha de 1997, e chamou a atenção então, igual todo jogador que se destaca na Alemanha, né, do Bayern de Munique. E a passagem dele pela Baviera foi simplesmente lendária, tá? O Elber ficou marcado por gols bonitos, como aquele que foi eleito gol do ano de 99 na Alemanha, que praticamente um gol olímpico ali, né? Caralho. Também por comemorações Cadê o goleiro, inclusive, nesse lance? como daquela vez que ele se enrolou no escudo do Bayern de Munique. Ah, então era ele nesse videozinho. Eu já vi algumas vezes, aleatoriamente pela internet. O cara, ele se enrolando no escudo do Bayern. Munique como se ele fosse uma panqueca humana. E sabe aquele tradicional banho de cerveja que os jogadores do Bayern de Munique fazem quando eles conquistam algum título? Então, o Elber se gaba de ter sido ele que inventou isso daí, tá? Ele realmente era um cara que trazia muita alegria, uma pitada de loucura ali pro clube. E além dos momentos icônicos e dos gols, né, o Giovanni Elber foi muito bem sucedido por lá em termos de títulos. 4 vezes vencedor do campeonato alemão, 3 Copas da Alemanha no currículo, 4 Supercopas, uma Champions League, inclusive marcando gols decisivos nas quartas e nas semis contra Manchester United de Ferguson e contra o Real Madrid, e ainda ganhou o Intercontinental. O Elber disputou 266 partidas e meteu 139 gols na camisa dos bávaros. E mesmo com tudo isso, na seleção ele nunca teve muita sorte, né? Chegou sim a ser convocado algumas vezes, meteu até um hat-trick com a amarelinha em um jogo, mas não conseguiu competir ali com o Ronaldo, Bebeto e companhia por uma vaga em Copa do Mundo. A disputa era muito desleal. Aí depois que ele sai do Bayern, ele ainda vai pro Lyon e olha que maluquice que é a vida pra alguns jogadores, né? Ele enfrenta justamente o seu queridíssimo Bayern de Munique na Champions da temporada 2003-2004. Com o Elber sendo responsável pelo gol da vitória do Lyon. E mesmo assim, ele é tão lenda no Bayern que foi aplaudido pelo estádio inteiro. Os torcedores do Bayern, tá? Aplaudindo o jogador que fez eles perderem o jogo. O Elber depois terminou a carreira no Cruzeiro, mas ficou lá menos de um ano sem nunca conseguir ser ídolo no Brasil. Já no Bayern, ele foi olheiro, embaixador e atualmente faz parte do hall de lendas do clube, beleza? Ó, e se o Elber não deu certo no Milan, o próximo e último caso da lista aqui que eu quero saber se vocês conhecem, e os portugueses vão conhecer, talvez os brasileiros não, né? Porque é um cara que teve um problema similar na Inter de Milão e que teve justamente o seu maior momento da carreira contra o Bayern de Munique. Eu tô falando, claro, do brasileiro Juari. Ele era um garoto carioca de 16. Esse conheço realmente. Já ouvi falar mais vezes também, mas nunca vi jogos nem muitos lances do Juari, justamente pela diferença da época. Mas, obviamente, conheço. 6 anos, quando chegou na frente da Vila Belmiro com seu pai em 1976. Tava ali com um contrato fechado com o Santos, quando aconteceu uma coisa que realmente é bastante pesada, né? O pai do Juari, literalmente, segundo ele, tá? Disse que ia comprar cigarros e nunca mais voltou. No Santos, o garoto Juari conseguiu superar... Caralho, que bizarro, cara. Pô, que loucura, mano. O abandono, se desenvolveu e conquistou espaço na equipe, inclusive no Paulistão de 78 foi o artilheiro e levantou a taça com seus companheiros, né?
Caralho, que taça gigante da porra, mano. No que ficou marcado ali como o primeiro time de meninos da vila, e a partir dali a sua porta de entrada na Europa foi no modesto Avellino da Itália, e dali foi para a poderosa Inter de Milão, só que ele não conseguiu espaço nos Nerazzurri e também acabou sendo emprestado. Ele rodou por alguns clubes italianos, mas não conseguiu se firmar em lugar nenhum, né? Até o momento que surgiu a oportunidade dele pro Porto, e lá ele era predominantemente reserva, tá? O técnico Arthur Jorge, que não é esse Caralho. Arthur Jorge, né? Torcer pra que esse aí também não tenha traído a esposa. Usava o Juari como uma opção para dar mais velocidade ao ataque dos dragões ali e pegar a defesa adversária cansada. No clube português, Juari ficou entre 85 e 88, participando de 54 jogos e marcando 16 gols. Aí tu olha os números e, pô, nada demais, né? Como é que um cara desse pode ser uma lenda em algum clube? Acontece que ele foi altamente decisivo no que seria um dos jogos mais importantes da história do Porto. Isso porque em uma noite em Viena, o Bayern de Munique e o Porto se enfrentavam na final da Champions de 1987. O jogo tava acirrado e o placar tava 1-0 pro Baião, que tinha jogadores como o lendário Lothar Matthaus e também, claro, ele, Hansi Flick. Exato. Caralho. E o Juari começou a final no banco, só que ele já tinha sido responsável por fazer o gol da vitória e da classificação contra o Brøndby nas quartas de final, vindo do banco. E contra o Bayern voltou a mostrar o seu poder decisivo de super sub. Isso porque ele dá um passe meio que de cavadinha pro golaço de calcanhar do Madjer Caralho. aos 34 minutos do segundo tempo, que empatava a partida e deixava tudo em aberto, deixando a torcida portista obviamente empolgada, até que chegou o momento dele de entrar pra história. 3 minutos depois, foi a vez do próprio Madjer mandar na área e o Juari aparecer livre no segundo pau pra finalizar e fazer o gol mais importante da sua carreira, dando a vitória por 2-1 de virada. E o primeiro título europeu da história do Porto, Pô, muito transformando foda, ele muito pro foda. torcedor do Porto em algo semelhante ao que é o Adriano Gabiru pelo Internacional de Porto Alegre. Não é um cara Faz que sentido, é um dadas as ídolo proporções. máximo, uma lenda histórica, mas o cara simplesmente fez um dos gols mais importantes da história e por isso tá com o nome marcado pra sempre na história do clube e no coração dos torcedores, né? Não tem como. O Juari também teve outros momentos interessantes, né? Por exemplo, quando ele marca um hat-trick contra o Barcelona. E além disso, com a camiseta dos Dragões, ele venceu 2 vezes o Campeonato Português, venceu uma Taça de Portugal e um Intercontinental, mas quase nunca teve chances na seleção e teve um retorno apagado ao Brasil antes da aposentadoria. E aí o que é muito curioso é que ele tem mais de 100 gols marcados pelo Santos. Mas quando tu pergunta, pô, um ídolo do Santos, todo mundo vai lembrar do Pepe, do Pelé, depois da geração do Neymar e tal. Mas ninguém lembra do Juari, né? Enquanto lá em Porto, meu amigo, quando o assunto é Champions League, é o... É que ainda assim a competição também é desleal, né, mano? Tipo, você perguntar ídolos do Santos, é muito mais fácil citar a galera dos anos 60, que foi a mais vitoriosa da história, e para as pessoas mais novas citarem a geração ali de 2000 até 2010, ali quando surge Neymar, Ganso e tal, e tem o retorno do Robinho, o retorno do Elano também. É muito mais fácil também por serem épocas de mais notoriedade, porque a década de 60 foi há muito tempo, mas foi muito documentada justamente por quão mágico tudo aquilo era. E dos anos 2000, porque obviamente tinha tecnologia, os meios de comunicação eram muito maiores do que nos anos de 78, por exemplo, os anos 80, que foi quando o Juari estava no Santos. Até justamente por ser uma época muito apagada do próprio Santos. Depois que teve os anos dourados ali com Pelé, Coutinho, Pepe, Lima, Zito e todo o resto daquele elenco lendário, conforme o passar dos anos, o Santos foi voltando a não vencer tanto, a não disputar tanto quanto era antes. Mesmo tendo algumas épocas específicas que tinha bons jogadores e até conseguia ir longe em algumas competições, ainda assim não era vencedor. Então, obviamente, isso é muito mais difícil de ser lembrado, tá ligado? Um exemplo que eu vou dar também dadas as devidas proporções é o João Paulo, goleiro que hoje em dia é reserva do Santos, mas que foi o goleiro do Santos nos últimos anos, principalmente nas lutas contra o rebaixamento. O João Paulo, no futuro, por exemplo, se ele não. Vamos supor que ele saísse do Santos hoje e nunca mais voltasse. O João Paulo dificilmente vai ser lembrado pelos campeonatos paulistas e pelos 2 anos de brasileiro que ele evitou. Basicamente era ele e o Marcos Leonardo, ou mais 2 jogadores aleatórios no time,
que evitaram que o Santos fosse rebaixado nesses 2 anos. Em 2023, infelizmente, não teve como. O João Paulo caiu um pouco de produção e o time também era horroroso, tanto que o Santos foi rebaixado. Mas se o Santos não tivesse sido rebaixado em 2023, mesmo assim, muita gente não lembraria do João Paulo no futuro. Pode ser que muita gente lembrasse com carinho nos próximos anos, sei lá, até 2030, 35, dependendo. Mas que quando você chegasse ali em 2040, 50, mais ninguém lembraria do João Paulo, porque mesmo que ele tivesse evitado o rebaixamento do Santos nesses 3 anos, se fosse o caso, ele não conquistou nada com o time, tá ligado? Então isso é muito mais fácil você esquecer esse tipo de jogador. É... Tipo, sei lá, você pega o Sanches, por exemplo, nos anos em que ele teve no Santos, ele é o maior artilheiro estrangeiro da história do Santos. Mas ele não ganhou nada, infelizmente, tá ligado? Se ele ganha, era aquele tipo de parada que não só. Ele, tipo assim, o nome dele é cravado na história do Santos como o maior artilheiro estrangeiro, e porque ele foi um bom jogador enquanto passou por aqui. Mas se ele tivesse ganhado aquele brasileiro de 2009, 2019, por exemplo, ele seria lembrado muito mais. Sempre que você lembrasse de 2019 daquele ano, você lembraria do Sanches. Sempre que alguém falasse o Sanches e você de repente não lembrasse rápido, você podia falar, não, aquele lá do brasileiro de 2019, as pessoas iam lembrar automaticamente. Daqui a 10, 15, 20 anos você falar, pô, o João Paulo, por exemplo, que jogou no Santos, você vai falar, tipo, qual? Vai falar, pô, o goleiro. Se você falar goleiro e a pessoa lembrar, provavelmente vai ser aquele que tomou o gol do rebaixamento, do meio de campo, no jogo contra o Fortaleza. Então é muito. Vai muito no papo que eu falei do Marcos Tavares. É muito desleal a competição nesse caso, em questão de ser ídolo, e é muito desleal a competição quando você não ganhou títulos, muitas vezes, não por culpa sua, mas porque o resto do elenco era péssimo, tá ligado? Isso, infelizmente, é foda e é uma aquelas nuances do futebol. Às vezes um jogador ruim fica marcado e é eternizado como ídolo porque fez um, dois gols importantes, e às vezes ele faz anos bons, mas que não são lembrados porque ele não conquistou nada. Ou ficaram manchados por um jogo específico, um momento específico da história. É foda. É nuances do esporte. Ao contrário, ninguém esquece. Você dirija-se aos comentários agora mesmo pra me dizer quais desses 3 últimos aí você conhecia. Eu vou dar uma colher de chá lá. Conhecia o Elber de nome e conhecia o Juari por ele ter passado pelo Santos, mas conhecer a fundo histórias e carreira e por onde passaram, realmente não conhecia de ninguém. Pro Canário, que realmente era difícil, tá? Achei Mas muito foda aqui, inclusive, a animaçãozinha das cartas, tá? Ficou bem por maneiro. falar em Canário, a gente também deixou um easter egg pequenininho aqui no vídeo. Se você viu, comenta aí o minuto e os segundos, né? A minutagem aí pra eu saber que você tava de olho, Não entendeu? peguei. Por falar em ficar de olho, fica de olho nesse vídeo que tá aparecendo na tela, que a gente fala sobre craques que fizeram mais ou menos o contrário, tá? São jogadores brasileiros que brilharam muito no Brasil, são ídolos conhecidos, mas que na Europa tiveram passagens apagadíssimas e ninguém sequer lembra que os caras jogaram lá. É o caso, por exemplo, do Renato Gaúcho, beleza? Então clica aí pra assistir que tem certeza que passou você pela vai gostar Roma. também. Quando você pensa... Eita porra. Fechou. Vou salvar esse vídeo, inclusive, pra dar uma olhada no futuro. Mas, cara, é que nem eu falei no início do vídeo, é aquele tipo de conteúdo que eu saio adquirindo mais conhecimento de futebol, de histórias de futebol, que é uma das paradas que eu mais gosto, seja em música, em filme, documentário, em qualquer coisa, eu gosto de ver histórias, eu gosto de conhecer histórias. E esse tipo de vídeo pra mim porra, é o ápice, tá ligado? Eu acho muito foda. Uma coisa que eu não esperava também é que esse vídeo me deixou, de certa forma, com um sentimento meio conflitante entre feliz e triste. Eu achei muito foda que alguns jogadores aqui são ídolos e são lembrados em times secundários, digamos assim. Isso é muito foda, que nem eu falei, tipo, você conseguir alcançar esse nível, tanto pessoal quanto profissional, deve ser uma realização muito maneira, por mais que não seja no ápice da elite do futebol mundial. Mas ao mesmo tempo também me deixou meio triste, por exemplo, no caso do Juari, que realmente ele não é tão lembrado no Santos pelas gerações mais novas, porque não chegaram a assistir ele, e pelas gerações mais velhas, porque muitas vezes acompanharam mais a galera dos anos 60 e 70. Então, pô, é meio foda essa parada, tá ligado? Você ter tantos jogos, tantos gols por um time e ainda assim não ser tão valorizado quanto deveria por ter pegado uma época ali pior, tá ligado? Enfim, é foda, mas eu gostei pra caralho do vídeo, simplesmente mais uma produção fantástica do Eurofoot.